O trabalho a partir dos campos de experiências pressupõe um olhar atento às construções infantis, às necessidades específicas de bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. E ainda as oportunidades que o próprio cotidiano da creche ou da pré-escola podem criar. O ideal, no entanto, não se encerra na experiência cotidiana. É esperado que a passagem pela educação infantil possa levar as crianças além do cotidiano. O ideal é que possa contribuir para a construção de mundos imaginários e de realidades possíveis, ampliando as experiências culturais das crianças. Isso pode ser bastante explorado pelo professor na construção de ambientes ricos que permitam às crianças experiências complexas que não se encerram em um só campo, mas que promovem relações entre os 5 campos de experiências. Vamos ver alguns exemplos. Um trabalho interessante com bebês pode ser feito desde os primeiros dias do berçário, quando as mães, pais ou responsáveis são convidados a preparar o álbum do bebê junto com a professora da creche. E pode ser até um álbum digital. A ideia é acompanhar e registrar as aprendizagens e o desenvolvimento do bebê com fotos de situações na creche e fora dela. Experimentações do bebê que resultem em algum produto concreto. E também registros da professora sobre os modos pelos quais o bebê vai aprendendo em relação aos diversos campos de experiências. Quando os bebês forem maiores, a professora também pode mostrar na roda os álbuns de cada bebê. Pode conversar com eles e nomear as pessoas e as situações que aparecem nas diferentes imagens. Desse modo, o próprio álbum se torna um material utilizado para ampliar as experiências dos bebês. Por exemplo, em relação ao campo de experiências o eu, o outro, o nós, e o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos a outro exemplo. Crianças bem pequenas podem envolver-se em explorações das diferentes texturas das massas. Podem misturar mais água, mais pigmento, mais farinha, areia. Podem testar os efeitos em papéis variados, em suportes de diferentes cores. Ao se expressar pelas texturas e cores, acumulam experiências típicas do campo traços, sons, cores e formas, e o campo corpo, gestos e movimentos. No entanto, em experiências como essas, é inegável que as crianças também estejam atentas e mostrem curiosidade aos processos de transformações, às relações de causa e efeito envolvidas no ato de misturar, de controlar os efeitos, enfim, conhecimentos do mundo físico próprios do campo tempos, espaços, quantidades, relações e transformações. Já as crianças pequenas adoram colecionar. Então, que tal aproveitar esse interesse tão típico e construir com elas um álbum de figurinhas? Essa proposta pode contextualizar os desenhos das crianças, de acordo com o tema do álbum, para que elas possam, em grupo, produzir as figurinhas. Que imagens podem compor o álbum? Que materiais serão melhores para o efeito que se espera? Como podem depois ser reproduzidas? Discutir e encontrar respostas para todos esses problemas de produção envolve experiências do campo traços, sons, cores e formas, e do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Depois da etapa de produção, é preciso organizar a brincadeira de colecionar. Como embalar as figurinhas? Quantas poderão caber em cada pacote? Como cada criança pode adquirir as suas figurinhas? E como será possível a cada uma controlar a própria coleção? O que fazer com as figurinhas repetidas? Construir respostas para todas essas perguntas envolve experiências do campo tempos, espaços, quantidades, relações e transformações. Como bem mostram esses exemplos, são muitas as situações e experiências que podem ser organizadas e propostas na creche e na pré-escola para promover um trabalho interessante com os campos de experiências e que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza e a cultura. Aproveitar as situações cotidianas e criar proposições desafiadoras é, por fim, a experiência dos professores da educação infantil.